again. Nessa aula nós vamos falar sobre a estrutura de uma sobrancelha e possíveis erros que a gente jamais pode cometer na hora da marcação. Se a gente já começar cometendo erro no ato da marcação, que é um dos primeiros passos para a gente fazer a técnica de NonoBlend, esse procedimento não vai ficar bonito, como por exemplo fazer uma cauda negativa. Isso a gente já começa errando e conforme a gente vai fazendo os fiozinhos, depois não tem como a gente corrigir mais. Então não menosprezem essa hora, é muito importante a gente dominar a técnica de marcação. Então eu vou começar falando sobre a estrutura de uma sobrancelha. Ela é composta por ponto inicial, ponto alto e ponto final. A marcação que a gente faz, ela é bem simples, a gente só usa uma régua de silicone para fazer a marcação do ponto alto, do ponto inicial superior e do ponto inicial inferior. Isso porque a gente nunca, jamais pode errar a altura da sobrancelha. Vou pegar uma paleta aqui para vocês verem o que eu quero dizer. Vocês podem fazer com um palito também, tá? Eu faço com uma régua de silicone, mas vocês podem fazer com palito. Algumas pessoas fazem com papel, não sei se vocês já viram a técnica do papel. Mas, ó, quando a gente vai começar a marcação, a gente precisa primeiramente, né, a gente faz a higienização, depois a gente começa o mapeamento, ver se essa sobrancelha tem alguma diferença de altura. É a primeira coisa relacionada ao design que a gente precisa observar, se ela tem alguma diferença de altura, tanto de espessura quanto aqui no ponto alto, se uma sobrancelha é mais alta do que a outra, mais ou menos assim, ó. Isso porque quando a pessoa tem mais força de um lado do músculo, você consegue levantar algum lado da sua sobrancelha? Os dois, né? Podem ver que a minha modelo agora ela não tem diferença de altura. Vou mostrar aqui pra vocês com o palito. Não tem diferença de altura, isso é ótimo, porque a gente não vai precisar corrigir. Mas se a cliente, normalmente são mulheres mais velhas, tiver uma sobrancelha mais alta que a outra, isso quer dizer que esse músculo aqui dela, ó, do lado mais alto, pode ser um ou outro, normalmente é o lado direito, só consegue corrigir mesmo com botox, porque aí ela paralisa o músculo dela que é mais forte, porque ao longo dos anos ela vai fazendo como se fosse uma ginástica. Então é músculo mesmo, como se fosse bíceps, como se fosse quadríceps, como qualquer outro músculo composto no nosso corpo, tá? Então esse músculo ele vai ficando mais forte, com isso ele vai subindo, ele tem mais força, né? Então quem consegue levantar um lado da sobrancelha normalmente ele é mais alto. E com o tempo isso só vai se agravando, né? Então só botox que a gente consegue corrigir. Quando a nossa cliente tem uma diferença de altura muito grande, a gente tenta balancear com muita naturalidade. Então o que seria isso? A sobrancelha dela que é mais alta, né? A sobrancelha dela que é um pouco mais alta, a gente apara mais aqui na frente e não engrossa ela jamais nem um pouquinho por cima, a gente deixa ela o máximo possível rente aos fios. Lembrando que eu nunca tiro pelo da minha cliente, né? Eu só tiro aqui, ó, faço a limpeza, a gente só faz a limpeza, mas a gente jamais muda a estrutura dessa sobrancelha. Porque se depois que os pelos crescerem, né, depois de 15 dias, ela vai ficar, vai aparecer e não vai ficar legal, tá? E no lado que é mais baixo, eu levanto um pouquinho, bem de leve. Por quê? Se a gente fizer muitos fios aqui em cima, então normalmente quando a gente engrossa uma sobrancelha é sempre por baixo, porque não pega a luz do sol, né? Aqui na testa é mais alto, então a luz do sol bate mais. Então, ó, imagina se eu fizer um fiozinho aqui, ó, vou mostrar pra vocês um pouquinho mais acima só. A sobrancelha dela tá aqui, então eu farei os fiozinhos aqui, ó, vou mostrar com lápis pra vocês, vai ficar mais fácil pra ver. Ó, se eu fizer um fiozinho aqui, ó, ele vai se camuflar com os naturais dela. Não sei se dá pra ver na câmera, mas eu fiz um fiozinho com lápis dermatográfico aqui. Ele se camufla. Agora, se eu engrossar um pouquinho essa sobrancelha, pouca coisa, viu, gente? Na testa, ele já aparece muito mais. Não sei se vai dar pra ver, ó, mas ele tá nem um pouco natural. Por quê? Quando a gente engrossa a sobrancelha por cima, aparece muito esse fiozinho. Então, quer engrossar? Sempre por baixo. Se tem que levantar um pouquinho a sobrancelha,
com muita naturalidade. Na verdade, a gente quase, como eu falei, não consegue corrigir isso. A gente tenta balancear, mas o que corrige de fato é somente Botox. Então a gente tem que trabalhar a expectativa da nossa cliente. A gente não pode chegar falando, vi aqui que você tem uma diferença de altura, ela, vim aqui pra corrigir isso. A gente não consegue corrigir isso, tá? Pelo contrário, a gente às vezes inclusive agrava. Então é muito importante a gente alinhar a expectativa com a nossa cliente, né? Porque ela vem aqui tendo uma expectativa relacionada ao procedimento e você às vezes não fala nada, fica quieto, né? Então pode ser que aconteça uma frustração, tá? Então vamos começar aqui fazendo o design dela. Vou limpar sempre, ó, de dentro pra fora. A gente não pode esfregar. Como aqui eu vou fazer uma pequena demonstração pra vocês, eu nem vou fazer aquele passo todo de higienização que eu gosto de fazer, que é com sabonete neutro, eu uso da Granado, e com álcool 70, pode ser acetona também, que é um desengordurante. Se a cliente de vocês perguntar, é acetona isso? Que no caso, quem usar vai ser, vocês falam que é um desengordurante com base de acetona, que tem acetona na composição, que elas podem sentir o cheiro, mas gente, a acetona é fácil de encontrar. Eu não trabalho com ela aqui no estúdio, mas em vários cursos indicam, porque é barato e funciona muito, tá? E muito desengordurante, tem de fato bastante acetona na composição, basicamente é só acetona e coloca um preço lá em cima, e a acetona é super barato e tira a oleosidade da nossa cliente perfeitamente, tá? Então, ó, vamos começar fazendo a marcação, vou pegar um papel pra eu secar, que eu não gosto dessa pele úmida, né? Quanto mais sequinha, melhor pra gente fazer essa marcação. Caneta em gel branca, essa daqui é da marca Cis, mas pode ser da Signo também, tá? Signo, a marca. Inclusive ela é até mais barata e é muito boa também. Então, ó, régua de silicone maleável, que a gente sempre usa. Vamos marcar de fora a fora essa sobrancelha no ponto alto, bem rentezinho. Pressiona. Iniciante tem muita dificuldade nessa hora, tá? É normal. Acho que a caneta não tá pegando muito bem. Vê se foi. Vira pra cá. Aí. Agora nós vamos marcar o ponto inicial superior, pra gente ver se não tem nenhuma questão de altura e de espessura. Inferior. Ok. Então, ó, vimos a sobrancelha dela, tem um pouco, esse lado aqui tem um pouquinho uns pelinhos mais, um pouco mais do que esse lado aqui, ó, que tem um pouquinho mais de falha. Não chega a ser uma super falha não, tá, gente? É só o modo de explicar pra vocês, mas não chega a ser uma super falha não. É só mesmo que aqui tem um pouco mais de concentração de fios que esse lado, então parece que esse lado é um pouco mais alto. Mas não chega a ser, tá? A característica da sobrancelha é que um lado nunca é 100% igual ao outro. Mas de longe, isso é considerado uma sobrancelha que tem uma grande assimetria, tá? Então a gente começa fazendo a marcação. A gente não vai se importar agora com a linha fina, sempre falo isso pra vocês. É porque é muito comum o iniciante ele querer fazer aquela marcação perfeita, aí faz aquela coisa super fininha que quase não tem pigmento, quase você não consegue ver. Você passar a mão aqui já sai tudo o pigmento, então é fácil de perder essa marcação. Então, ó, a gente vai marcar. Lembrando que a sobrancelha na altura do ponto alto, ela é sempre mais fina do que no início. Já vou mostrar isso pra vocês. Aqui a gente está aprendendo sobre a estrutura de uma sobrancelha e eu vou mostrando isso fazendo uma marcação para vocês. Essa daqui seria uma marcação de micro. No caso, eu não vou fazer uma micro nela, mas eu vou mostrar aqui para vocês. Ela tem a cauda bem curtinha, ó, como vocês podem ver. Tá vendo? Mas é linda, linda a sobrancelha.
Agora, ó, marcamos a base inferior, vamos para a base superior. Tá vendo que eu tô usando como base a marcação que eu fiz com a régua? Eu vou rente a minha marcação e sigo. Não tô me importando com perfeição agora não. Tô fazendo apenas uma marcação piloto. Depois eu vou corrigindo ela com o meu palito de dente e algodão na ponta. Eu primeiro gosto de terminar essa marcação aqui e depois eu vou pro outro lado. Então eu deixo ela toda perfeita aqui e depois eu vou pro outro lado, faço outro lado. No caso, não deixo aqui sem acabamento e vou pro outro lado não. Agora eu vou dar acabamento desse lado e depois eu pulo pro outro. Então olha como que tá linda. Mas Camila, como que você sabe em relação ao ponto alto? Gente, com a experiência, a gente já sabe de cabeça, né, que essa parte da sobrancelha tem que ser maior do que a cauda. Então, normalmente o ponto alto é mais ou menos depois do ponto inicial, uns 65% depois do ponto inicial, tá? Então depois eu vou mostrar pra vocês uma regrinha pra vocês não errarem. Porque se esse ponto alto estiver vindo aqui, ó, essa sobrancelha não vai ficar com uma estrutura legal. Então, ó, agora eu vou dar acabamento com o palito. O palito não pode estar muito molhado, porque senão, ó, sempre faz assim pra tirar o excesso, porque senão vai escorrer a aguinha aqui e vai deixar essa marcação toda borrada. Então, ó, começo afinando a linha, tirando essas marcações aqui, para o procedimento ficar limpo, né? Para a marcação ficar limpa e eu conseguir visualizar melhor. Olha como que já dá para ver muito melhor. Onde precisar, a gente volta com a caneta e vai afinando essa linha. Se a gente precisar engrossar essa sobrancelha, o que eu faço? Por isso a importância de não deixar uma linha super fina. Eu venho por dentro da minha marcação, estico e afino a linha. Com isso eu já vou engrossar essa sobrancelha. Mas, Camila, não engrossou quase nada, gente. Sobrancelha, delicadeza. Qualquer coisinha que você faça já dá um super resultado, tá? Quero afinar, mesma coisa. Eu deixo essa linha mais grossa. Pra engrossar, eu venho por dentro. Pra afinar, eu venho por fora e vou afinando essa linha, tá? Então, ó. Já tá perfeito, feito super rapidinho. Se não tivesse gravando, tinha feito em menos de 10 minutos um lado. Em torno de... No total, com as duas, deveria ter sido talvez em 15 minutos. Ó, vai ter que aparar quase nada. Tô aproveitando a maioria dos pelinhos dela. Pode virar. Que a caldinha dela, ó, é bem curtinha, tá vendo? Que não preencheu totalmente a marcação. Agora a gente vai fazer o outro lado. Pode virar pra mim, sempre vira cliente pra mim, pra conseguir visualizar melhor. E encosto na linha que a gente fez com a régua e vou marcando. Sem me importar com perfeição. Faço de fora a fora. Pode virar. Lembrem-se sempre de virar cliente para vocês. Sempre olhar de todos os ângulos, levantar. Olha como a cauda dela é bem curtinha, que a gente consegue preencher com micro tudo isso daqui, ó. Tudo aqui. Fiz a marcação embaixo, agora eu vou fazer em cima.
Se eu estivesse tentando fazer uma coisa super perfeita, agora eu ia demorar muito mais. Pode virar, fazer agora a descida da cauda. Palito, algodão úmido da ponta, pra trocar, então, o mesmo que eu usei na primeira sobrancelha. Se tiver com muita água, vai borrar tudo, hein? Tirei o excesso com papel seco. Esse papel seco é ótimo, gente, não tem como ter, ele ajuda demais. E a gente vai dando acabamento. Vou vir aqui pro outro ângulo. Tiro a linha que eu fiz do ponto alto. Pra deixar bem limpo, eu conseguir visualizar melhor. Já eu vou falar pra vocês sobre a rega da cauda. E também sobre espessura. Pra gente não engrossar muito essa sobrancelha e não ter problema. E também não fazer super fina, que ninguém hoje em dia gosta. Não é mais um design comercial, uma sobrancelha fina, né? Era mais comum antigamente. Hoje em dia todo mundo prefere manter a maioria dos pelinhos naturais. Então, a gente quase não vai tirar nada, mas também a gente quase não vai pôr nada além do que ela já tem. A Nano Blend só realça o que a pessoa tem de bonito. No caso dessa modelo, ela quase não tem falha. A única coisa que mais ia mudar a sobrancelha dela seria mesmo a cauda, que ó, ia preencher bastante. E na parte superior dela, nos fiozinhos que descem, ó, tem um pouco de transparência. Não chega a ser falha, é transparência. Ou seja, os pelinhos aqui são mais ralinhos do que em todas as outras partes da sobrancelha dela. Aqui, ó, tem um volume muito bom, mas ó, aonde tem falha na maioria das sobrancelhas dela não tem nada. Eu não considero que não tem nenhuma falha. Somente na cauda e uma zona com menos volume, ou seja, com mais transparência, onde a gente vê mais pele, por isso que a gente chama de transparência, por a gente ver a pele dela embaixo dos fios. Aqui, ó, você já não vê em zona de volume, ou seja, não tem a transparência. Então, quando eu tô falando de transparência, eu quero dizer isso. Tem pessoa que tem transparência na sobrancelha inteira, ou seja, a sobrancelha inteira da pessoa é igual a parte superior dela aqui, ó. Numa distância social parece um pouco que é falha, mas não é falha, ela tem todos os fiozinhos, eles só são mais ralinhos. Para ela conseguir corrigir um pouquinho isso também, caso a incomode, eu acredito que não, que a sobrancelha dela é muito bonita. Isso não é um erro, tá, gente? Uma característica da sobrancelha dela é só ela pentear pra cima. Como que já disfarçou. Agora, se ela ficar no design natural, já aparece um pouco mais. Nada demais. Só mesmo pra vocês entenderem mais ou menos como é, mas isso não é um defeito, tá? Imagina dizer que a sobrancelha é um defeito, maravilhosa. Então, ó, basicamente aqui terminei. E eu já vou falar pra vocês erros que a gente não pode cometer. Deixa eu ver como é que tá na câmera, se tá aparecendo direitinho. Vou levantar, pode olhar pra mim. Vou reforçar ali um pouquinho aqui. Então tá, prontinho.
Pode virar pra frente. O que a gente não pode errar na hora da marcação? Primeira coisa, a cauda da sobrancelha, vou pegar a régua aqui para vocês conseguirem visualizar melhor, que a régua consegue mostrar em toda a extensão da testa dela, que ela é bem grande. Mas a cauda nunca pode estar abaixo do ponto inicial da sobrancelha, ou seja, nesse design, uma cauda bem abaixo. É muito comum a gente ver designs, pode virar um pouquinho, antigo dessa forma. As pessoas normalmente afinam aqui, tiram aqui embaixo do ponto alto, afinavam, né? Hoje é mais raro acontecer. Então afinavam aqui pra fazer o quê? Pra arquear essa sobrancelha. Então tiravam bastante, então a sobrancelha ela tá grossinha e do nada, pum, ela sobe aqui. Isso era feito pra conseguir arquear essa sobrancelha. E a cauda era feita mais abaixo, no mesmo intuito, pra ficar nesse design. Vocês já devem ter visto a sobrancelha dessa forma por aí. Porém, na estrutura natural da maioria das sobrancelhas, as sobrancelhas são mais retas e é um design hoje em dia bem comercial. Que bom, porque é o natural, é o design natural da maioria das pessoas. Então, o que é o design correto? A sobrancelha, logicamente, aqui no início ela é mais grossa e ela vem afinando mais levemente e não de uma forma brusca como era antigamente. Então, ó, aqui é mais grossinho, é uma linha paralela, reta, que vai levemente dando uma subidinha e não de forma abrupta, tá? Então, vocês podem ver que o design que hoje em dia a gente faz, ele é muito mais retinho. Isso não quer dizer que ele é dessa forma. Tudo reto, ó. Se eu for botar o palito aqui, vocês vão ver que sim, sobe. Mas, se eu tirasse um pouquinho a mais, eu já ia ter que tirar o fiozinho dela. E a gente não quer. Porque ao longo dos anos, a gente já vai perdendo naturalmente fiozinhos. É comum, a gente vai ficando mais velha, a gente vai perdendo nossos fios. Se ela começar, desde nova, a tirar muito essa sobrancelha, quando ela tiver uns 30, 40 anos, não cresce mais, se torna uma falha permanente. Então, na hora que a gente vai fazer a micropigmentação, a gente não pode fazer esses erros, principalmente que é um procedimento que dura bastante tempo, né? Mesmo que dure um ano, vamos supor que ela fique um ano tirando esses fiozinhos pra seguir o design natural dela. Não vai ficar legal, né? Pode ser que se torne uma falha permanente, mesmo em pessoas jovens, tá? Então, essa cauda, ela nunca pode estar abaixo para não fazer um design negativo. E no caso aqui dela, ela ainda não tem muitos fiozinhos aqui. Isso também não quer dizer que seja um erro, tá? Ela não tem muitos fiozinhos aqui. Se ela tivesse e a pessoa faz uma cauda ou muito acima ou muito abaixo, ela fica com duas caudas. Também era um erro muito comum de acontecer. A pessoa arrancava toda a cauda da cliente e fazia outra, ou mais acima ou mais abaixo. Não, gente, a gente só vai realçar o que o cliente tem. A gente nunca pode fazer essas transformações grandes assim na sobrancelha da nossa cliente. Então, essa cauda ela pode estar rente ao ponto inicial ou acima. Isso sim, naturalmente é. Se não é, a gente não muda, tá? Ó, então pode estar rente ou acima, naturalmente, nunca abaixo, tá? Abaixo nunca tem naturalmente, gente. Nunca encontrei uma sobrancelha que é naturalmente com fiozinho até aqui embaixo. Se tiver, são aqueles que crescem fora do design. Outra coisa que é um erro muito comum é a pessoa começar micro muito longe dos fiozinhos naturais ou muito pra dentro. A gente sempre vai seguir na zona de volume. Isso é muito óbvio, tá? É só a gente conseguir observar, senta a cliente, olha de outros ângulos. Quando ela começa a ter fiozinhos maiores, é onde a gente vai começar a fazer esses fiozinhos, tá? Então, sempre pra gente conseguir trabalhar na naturalidade. Sobre espessura, eu acho que talvez seja um dos assuntos mais importantes dessa aula de estrutura de sobrancelha. Certamente na verdade, é que as pessoas querem afinar muito ou querem engrossar muito essa sobrancelha.
E olha o design dela. A gente não vai engrossar nada, a gente não vai afinar nada. Porque se a gente engrossar muito e essa cliente não gostar do procedimento, né? Na hora ela às vezes confia em você, mas depois olha que não gostou muito, o que vai fazer? Só laser. A gente não tem como depois afinar essa sobrancelha, tá? Somente com o passar do tempo ou talvez só laser. Se a gente afinar muito, entra naquele erro de a gente fazer uma falha permanente, tá? Então, a gente sempre vai, principalmente no primeiro momento, principalmente na primeira sessão, sem um retoque, a gente vai seguir o que a cliente tem mesmo. E por cima, principalmente por cima, a gente nunca pega as lanugens também, porque elas estão mais aqui, ó, na testa e é onde aparecem muitos fiozinhos. Sobre o ponto alto nunca é no meio da sobrancelha. Então, uma sobrancelha normalmente tem 5 centímetros do ponto inicial ao ponto final, 5 centímetros de espessura, 5,5 ou 6, é a maioria, 5 centímetros no total, do ponto inicial ao ponto final, 5,5 ou 6. Ou seja, se essa sobrancelha tiver 5 centímetros de espessura de um ponto ao outro, qual que é o ponto alto? É 2,5? Não, é 3, porque nunca é no meio, nunca é no meio. Então, vocês podem pegar o paquímetro, vou pegar aqui pra vocês, ó. Vamos ver quanto que tem a sobrancelha dela. A sobrancelha dela tem 6. Ó, a sobrancelha dela tem 6 centímetros. Não sei se dá pra ver, de espessura. Então, qual que é o meio da sobrancelha dela? A gente pode até marcar. O meio da sobrancelha dela é 3. Ó, vou marcar aqui. Minha caneta. Que seria aqui. Vou mostrar novamente pra vocês. Ponto inicial aqui, vou fazer aqui na testa pra vocês conseguirem enxergar um pouquinho melhor. Então, ó. Vou colocar até aqui. 50%. Esse seria o meio. Não pode ser, o ponto alto é sempre um pouco depois. Eu gosto de colocar meio centímetro depois. Ó, vou medir aqui pra vocês pra ver quanto que vai dar. Vai dar um pouco mais, ó, mais ou menos quase chegando em 4 centímetros. Um pouco mais de meio centímetro. Ó, não chegou no 4 ainda não. Eu usei o ponto alto que eu vi na sobrancelha dela, o ponto de maior altura da sobrancelha dela. Depois que a gente tem um pouco mais de habilidade, a gente já vai no olho. Então, vocês podem colocar como regra, para não errar, meio centímetro depois do ponto inicial. Então, ó, sempre aqui. E aí, gente, a gente não erra. E também, isso é um erro comum de iniciante, tá? Então, falei uma regrinha que eu usava no meu início pra gente não errar de jeito nenhum isso. E também falei a regrinha da espessura pra também não errar, não fazer uma sobrancelha. Pior é quando a cliente, né, aliás, melhor quando a cliente tem naturalmente uma sobrancelha mais alta que a outra. Pior é quando a designer causa isso, por não dominar essas regrinhas. Então hoje em dia se fala muito, né, de fazer o design à mão livre, mas o que adianta fazer um design à mão livre se a gente sem querer deixa uma sobrancelha mais alta que a outra? Então, gente, é isso. Essa aula é uma aula muito importante. Eu sei que quem aqui está fazendo o curso de micropigmentação, a maioria de vocês já domina a técnica de design, mas eu não poderia deixar de falar isso para vocês sobre a estrutura de uma sobrancelha e possíveis erros que vocês jamais podem cometer, tá? Porque são erros que talvez vocês não consigam consertar e isso é muito perigoso para também satisfação da cliente de vocês. A gente quer que a nossa cliente fique satisfeita, o intuito é esse, né? A gente trabalha com beleza, então é o que a gente quer, então fiquem atentos a isso. E caso vocês não tenham habilidade, estão um tempo sem treinar, estão inseguras, só seguir essa regrinha que eu falei pra vocês, com o paquímetro e com a régua mole, tá? É isso, até a próxima!